Então a gente tem que buscar o porquê. Por que eu faço desta forma? Como eu faço? Isso é a nossa assinatura, né? É aquela paixão, aquele brilho no olho que a IA, que o robô não tem e não vai ter, né? É o insight, é pensar diferente. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço aí ao convite feito pelo Piccoli. Eu acho que é uma grande alegria estar sempre aqui participando, falando um pouquinho do que a gente pensa sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o futuro. E a ideia hoje é falar um pouquinho justamente sobre isso, né? Como a gente pode se diferenciar, se destacar nesse mercado onde a IA está praticamente fazendo tudo, né? Como é que a gente se torna necessário? Acho que não está indo. Agora foi. Isso aí já falou. Bem, antes de começar a gente tem um podcast que a gente lançou recentemente, que a gente fala sobre tecnologia, segurança da informação, um episódio semanal sobre principais pontos interessantes e para o público em geral. A ideia aqui é esclarecer principais dúvidas e principais ameaças do mundo digital para qualquer pessoa leiga, numa linguagem bem fácil, bem tranquila, episódios curtos de 10 minutos, para que a gente possa justamente trazer a informação para quem precisa. Ixi, realmente não está funcionando. Opa! Agora vai. Quando a máquina faz tudo, o que sobrou para a gente, né? Isso me faz lembrar um filme chamado Eu, Robô. Alguém lembra desse filme? Tem uma cena lá que é histórica, é sensacional e que nos deu conforto por bastante tempo, né? Pelo menos 20 anos. O filme é de 2004. Então tem uma cena que o personagem do Will Smith, que era um investigador, um detetive, ele ele interroga um robô buscando um crime, né? E chega a perguntar para o robô: você não é humano, você não é como nós, você não é capaz de compor uma música, você não é capaz de transformar uma tela em branco em obra de arte. Alguém se lembra qual foi a resposta do robô? O robô disse: e você consegue? Tá aí a prova para vocês, né? O mais legal é a cara que o Will Smith faz quando ele recebe essa pergunta. Não sentem medo. Eles não sentem nada. Ixi, tem como aumentar o som? Não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? A cara do Will Smith que é sensacional, né? Bem, isso foi há 20 anos, 2004 esse filme. A resposta naquela época talvez estivesse correta. E hoje? Será que a resposta de hoje é a mesma? Né? A resposta mudou. Hoje a IA responderia: eu consigo. Né? Porque, olhem essa tela. Isso é uma pintura, uma imagem que foi feita por IA e que ganhou o primeiro prêmio na Feira Estadual do Colorado em 2022. Feita por IA, por inteligência artificial. Claro, uma pessoa usou o Midjourney para poder criar essa imagem que foi premiada. Né? Hoje, a IA consegue criar músicas, talvez de qualidade questionável, mas algumas de hoje também são de qualidade questionável, né? Mas hoje a resposta da máquina seria outra. Sim, eu posso. Né? Você quer uma variação de Bach, uma variação de Beethoven, ela consegue fazer isso. Né? E aí a gente fica preocupado, né? Qual que é o nosso diferencial? Se o nosso checkmate, que era você pode, mudou, né? E isso caiu por terra. Então hoje nós temos aqui, por exemplo, um advogado com uma pilha de documentos, de processos na sua frente para analisar, enquanto a IA está ali esperando só um comandinho para fazer resumos, para fazer
uma análise daquela documentação, claro que com todos os cuidados que já foram falados anteriormente aqui, principalmente pelo Renato, né? Não dá para confiar cegamente na IA, porque ela vai certamente errar, mas o importante é isso aqui, que a IA ela é uma máquina que foi treinada com todo o conhecimento humano, com tudo. E ela joga isso num liquidificador e traz para a gente a média, né? A média perfeita, o clichê infinito. Mas será que a inovação, a criação, a disrupção está na média? Não, não está. Esse é o nosso papel como humanos, né? A gente tem que trabalhar aqui nas extremidades para trazer a disrupção que a gente precisa ter no mercado, que a gente precisa ter no nosso mundo, né? Então, essa é a tirania da média. Um exemplo, vocês sabem o que é isso? Alguém tem alguma ideia? Pois eu trago para vocês. Isso é um papiro que foi queimado pela erupção do Monte Vesúvio há 2000 anos. Um papiro queimado. Isso abre, tem informação ali dentro, tem um texto. É possível abrir isso sem danificar? É possível ler o conteúdo desse papiro sem danificar? Para nós, humanos, não. Mas a IA fez. A IA conseguiu, sem abrir o papiro, ler a informação com micropigmentação, as marcas que a tinta invisível deixou lá, não é? E conseguiu traduzir aquele papiro queimado, aquelas marcas em texto e obter, assim, a informação. Chamado Desafio do Vesúvio. Esse desafio tem de forma anual e ele vai trazendo novos desafios para tentar ler e resgatar todo esse conhecimento que estava lá. A IA foi a ferramenta, como já foi falado aqui, mas a ideia de usar a IA, o insight de usar uma ferramenta para poder ler esse conteúdo sem danificá-lo foi humana, né? Então, usamos a inteligência humana com a inteligência artificial, o que eu chamo muitas vezes de inteligência aumentada ou inteligência híbrida, para conseguir um resultado como esse, né? Conseguir ler papiros queimados sem abrir. Vejam como isso é incrível, né? Só que isso pode nos levar ao perigo da sobreconfiança, porque, como já foi falado, a gente começa a usar, aí começa a acreditar que está sempre certo e a gente ganha essa super confiança. E aí, pesquisas já indicam que médicos que eles podem errar mais ao usar a IA do que sem usar a IA, porque eles não conferem, não fazem aquela verificação que é fundamental. Então, quando a gente usa a IA para poder evitar a reflexão, evitar a verificação, evitar o aprendizado, a gente, como humanos, nos tornamos obsoletos. Ao passo que, se a gente utilizar a IA para aprimorar a nossa capacidade, a gente vai se tornar aí um centauro realmente, vai aumentar a nossa capacidade de entrega, a nossa capacidade produtiva, a nossa inteligência aumentada, né? Então, isso é fundamental. E aí, para que a gente possa se manter competitivo nesse mercado, onde a IA está em tudo, a gente tem 3 regrinhas que eu trouxe aqui que podem nos ajudar nesse sentido. Que a regra 1 é passar do o que para o porquê. O que, pessoal? Sabe aquele currículo que a gente lista o que a gente fez, as atividades? Eu fiz isso, eu gerenciei projeto, eu fiz tal coisa. Gerenciar projeto, a IA faz. É uma lista de atividades. Atividades são commodities. Se não estão automatizadas pela IA, certamente serão. Então, a gente tem que buscar o porquê. Por que eu faço desta forma? Como eu faço? Isso é a nossa assinatura, né? É aquela paixão, aquele brilho no olho que a IA, que o robô não tem e não vai ter, né? É o insight, é pensar diferente, é pensar fora da caixinha. Existem pesquisas que mostram que a IA não consegue criar nada novo. Por quê? Porque ela foi treinada com tudo que já foi feito. Então, ela pega toda essa informação que já foi construída por nós humanos, todo esse conhecimento, e
mistura aquilo tudo e cospe uma variação daquilo que já existe. A inovação, a criação de coisas novas é uma atividade humana, né? Então, sair da lista de atividades, a lista de tarefas, para começar a apresentar o porquê e o como. Essa é a nossa alma, essa é a nossa assinatura que a IA não vai copiar. Regra 2, adaptabilidade, que é a nova inteligência. O skill mais importante hoje não é saber, por exemplo, Java, saber Python, não. É a nossa capacidade de adaptação a um mercado que está cada vez mais dinâmico, cada vez mais rápido. Cada dia nós temos novas tecnologias, novas soluções, e nós temos que ter a capacidade de adaptação muito forte. E mais que isso, eu costumo falar sempre, errar faz parte do processo de inovação. O importante não é não errar. O importante é, quando você errar, identificar rapidamente esse erro para que você possa aprender com ele e corrigir sua rota, né? Então, essa capacidade de se levantar após um problema, após um erro, isso também é importantíssimo e traz para a gente essa questão da adaptabilidade. Mais do que nunca, a gente tem que ser eternos, temos que ser eternos aprendizes, né? Mais do que nunca, aquela frase que é aí atribuída a Sócrates vale para a gente aqui, né? Só sei que nada sei. Então, somos eternos aprendizes. O que nos leva ao terceiro pilar, a terceira regra, que é o reskilling. Reskilling hoje é obrigação. Não é só continuar aprendendo, lifelong learning. Não, isso é fundamental também, mas é aprender coisas novas. O reskilling, a recapacitação. Quem tem medo de tecnologia hoje, quem não quer trabalhar com tecnologia, infelizmente vai ficar fora do mercado. Então, a gente tem que aprender sempre, aprender coisa nova, reaprender, nos recapacitarmos sempre, para que a gente possa ter, aí sim, uma grande competitividade no mercado. Isso é fundamental. E para que a gente continue nessa nossa jornada, a gente tem que aprender a nova alfabetização, a nova linguagem desse mundo que nós vivemos hoje, o mundo da IA, né? Ou seja, como falar com o futuro. Aqui vão falar muitas vezes de engenharia, de prompt, de técnicas como one-shot prompt, de few-shot prompts e etc. São muito técnicos esses termos. Eu gosto de falar e simplificar essa linguagem com o que eu chamo de os 3 Ps. Quando eu vou conversar com IA, quando eu vou falar com IA, quando eu vou usar ferramentas de IA, eu tenho que pensar sempre que um bom prompt, na verdade, é como se fosse um briefing. Um briefing que eu estou dando para uma pessoa, por exemplo, que acabou de entrar na minha empresa. Se eu souber explicar adequadamente, der o contexto, a IA, essa pessoa que eu estou explicando, ela vai conseguir me entregar uma solução, uma resposta muito mais assertiva, né? Então, não adianta eu fazer perguntas ou perguntar coisas simples. Ela vai responder, vai, mas a chance dela alucinar e trazer respostas equivocadas aumenta bastante. E para a gente evitar isso, a gente pode usar o que eu chamo da regra dos 3 Ps. Primeiro P, persona. Eu tenho que falar para a IA quem eu quero que ela incorpore, né? Como se fosse ali um pai de santo incorporando uma pessoa. Então, ela vai incorporar um papel. Eu quero que você seja um advogado especialista em direito tributário. Já orientei, só com essa definição do papel, como a IA deve pensar em me responder. Já ajuda bastante. Então, primeiro P, persona. O segundo P, pergunta contextualizada. Aqui eu vou dar o cenário real, informar a dor que eu quero resolver, dar detalhes e dar contextos. Eu costumo falar em uma outra palestra minha, mostrar um joguinho que é bem interessante, que mostra o seguinte: a IA, como a gente falou, ela é uma ferramenta, uma máquina estatística. Então, é um joguinho que mostra como a IA pensa. Então, eu tenho lá algumas classificações já feitas em uma matriz. Então, de um lado eu tenho lá mesa, cadeira, do outro lado eu tenho algumas frutas.
E aí eu vou e pergunto, tá, tenho aqui as cadeiras e tenho as frutas aqui embaixo. Aí apresento um mamão. O mamão, a IA vai classificar aonde? Mais perto das cadeiras e mesas ou mais perto das frutas? A gente pode pensar numa primeira resposta, perto das frutas, porque mamão é uma fruta, certo? Mas e se eu falar que o mamão, na verdade, é uma sobremesa? Não é só a fruta, né? Eu dei mais informação, eu dei mais contexto. Então, esse mamão provavelmente vai ser classificado mais perto da mesa de jantar, porque vai ser servido como uma sobremesa. Isso é contextualizar a pergunta. É eu dar a informação completa, a informação contextualizada que vai me permitir, que vai orientar a IA em como dar a resposta mais adequada. Terceiro P, padrão de resposta. Eu tenho que dizer como eu quero que a resposta seja dada. Eu sou o chefe, eu determino, me traga a resposta em formato de tabela, me faça um relatório que tenha as seguintes seções, A, B, C. Então, eu defino como eu quero a resposta, não vou deixar a IA responder livremente. Então, isso é o meu papel como maestro, como chefe daquela ferramenta. Tudo bem? Bem, para exemplificar e não ficar só aqui no contexto, aqui eu trouxe um exemplo que mostra basicamente essa regra dos 3 P's. Então, persona, você é um procurador do Ministério Público de Contas com experiência em licitações e contratos administrativos. Definir bem qual é o papel que a IA vai exercer nessa tarefa que eu vou dar para ela. Segunda questão, segundo P, a pergunta contextualizada. Estou analisando um processo de contratação direta por inexigibilidade, no qual o gestor alegou notória especialização do fornecedor, mas os documentos apresentados são genéricos e não demonstram singularidade do objeto. Preciso fundamentar um parecer para instruir esse processo para o relator. Expliquei bem o que eu quero? Contextualizei? Padrão de resposta. Como você vai me responder, IA? Responda em forma de parecer técnico com introdução, análise jurídica, referência à Lei 14.133 e conclusão opinativa. Então eu pego esse prompt, jogo na minha ferramenta e ele me dá a resposta, claro, anexando aí os documentos. E claro, eu pego essa resposta, copio e colo e mando embora, certo? Não, nunca faça isso, né? Pegue essa resposta, analise, confira, melhore e faça o seu trabalho como humano. Você ganhou agilidade, ganhou argumentos, ganhou um modelo inicial para que você possa trabalhar com a sua paixão, com o seu olho brilhando, com o caminho já facilitado, né? Então, isso é o que eu chamo de inteligência aumentada, ok? Bem, por que nós temos que conferir? Porque nós somos eu chamo o papel o disjuntor da estupidez, né? Porque a IA vai errar, pessoal, como aconteceu nesse caso aqui, que a IA do Google falou que tinha que colocar cola na pizza para colar o queijo, porque o queijo não poderia sair da pizza. Então, ele sugeriu colocar cola na pizza, cola escolar, né? Então, se eu for seguir ipsis literis o que a IA me dá, eu vou fazer uma pizza com cola. Eu acho que não vai ficar bom, né? E isso acontece bastante, acontece muito. Então, é importante o nosso papel como gestor, como maestro da sinfonia. Eu não preciso criar uma música, eu não preciso criar um quadro, eu tenho que ser o maestro, eu vou ser ali o chefe, o gestor daquela ferramenta trabalhando para mim. Vocês conhecem essa pessoa? Ela se chama Ann Johnson. Ela, desde quando ela tinha 28 anos, ela jogando vôlei teve um AVC e ficou paralisada. Ficou tetraplégica e perdeu, inclusive, a capacidade de falar, né?
olha só que legal essa história. For 18 years, Ann Johnson hasn't said one word until now. Rick, to see you were dead. When she was 30 years old, married with kids, Ann had a paralyzing stroke while playing volleyball, robbing her of an ability to communicate other than using a letterboard. Now, artificial intelligence has helped give Ann her voice back. I was thinking about running to the store. What time will you be home? A team of doctors and researchers at the University of California, San Francisco and UC Berkeley discovered a way to use Ann's brain signals and translate them into words using artificial intelligence. We have electrodes that sit on the surface of Ann's brain. When she tries to move her mouth as if she was saying a word or a sentence, we decode that activity into sounds and the avatar movements that correspond to the movements that she would have tried to make. Que legal, né? Você vê a tecnologia, a IA fez a voz, criou o avatar, leu o cérebro da mulher. Vocês viram que tem um conector aqui em cima, parecia até Matrix, né? Mas a IA fez isso. Mas quem teve a ideia de usar a IA para poder resolver um problema dessa pessoa? Um homem, uma pessoa, uma mulher, nós, humanos, né? A IA é ferramenta, mas nós somos os maestros desta ferramenta e temos que assumir esse papel. E o mais legal, pessoal, é que essa voz que ela colocaram na máquina é a voz dela. Treinaram a ferramenta com vídeos dela antigos e usaram a própria voz dela. E aquela foi a primeira vez que ela falou com o marido desde o acidente, né? Então vejam, é para isso que a tecnologia serve, é para isso que ela tem que ser utilizada, como uma ferramenta para melhorar a nossa vida, para melhorar a nossa sociedade. E isso é fundamental. Então a gente não precisa tocar um instrumento, a gente não precisa criar uma música, a gente não precisa criar uma tela, uma obra de arte. Mas a gente precisa ser o regente disso, desse processo. Esse é o nosso papel como humanos, sermos o regente, assumirmos a rédea e fazermos a nossa parte. Medo de ser substituído por um robô? Não. 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 Por quê? Porque a inteligência artificial ela é lógica. Entendeu? Olha aí. E eu nem sempre. Tá vendo? Isso a IA não substitui, né? A inteligência artificial é lógica, ela é estatística, é matemática, é uma ferramenta, né? Mas nós não, nós somos imprevisíveis. Nós temos a nossa humanidade e por causa dessa nossa imprevisibilidade que surgem as grandes ideias, as grandes opções. E mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda é o toque humano que inspira, que conecta e que transforma. A liderança não pode ser automatizada, porque ela exige sensibilidade, empatia e propósito, atributos que nenhuma IA é capaz de simular com autenticidade. É isso, pessoal. Muito obrigado.